O Brasil apresentou hoje os dados oficiais do crescimento do seu PIB, o IBGE liberou, e cresceu 1,1%, um crescimento bem decepcionante e que, aliás, a mídia e os opositores, claro, já estão chamando de o PIBinho do Paulo Guedes. Por que o Brasil cresceu tão pouco assim, hein? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó, galera, é o seguinte. Hoje foram os liberados, né, o IBGE liberou os dados de crescimento de 1,1% do PIB. Para vocês terem uma noção, esse crescimento é o menor dos últimos 3 anos, ou seja, desde o governo Temer, né, cresceu mais do que esse crescimento aí de 1,1%, e isso vem chamado de o PIBinho do Paulo Guedes. Por que será que isso aconteceu? Se você quer saber isso e muito mais sobre economia, geopolítica, geografia, atualidades, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês. Belezinha? Tamo junto, se inscreve e deixa o like, hein? Super importante. Galera, é o seguinte, ó, vamos lá. O crescimento de 1,1%. Quando a gente fala do produto interno bruto, é tudo aquilo de riqueza que é gerado no país ao longo de um ano, tá? A gente percebe que o Brasil estava começando a se recuperar dessa crise, continua crescendo, tá? Isso é fato, mas o crescimento bastante pequeno. Eu coloquei para vocês aqui, ó, os 4 principais motivos. Primeiro, uma queda do consumo. Isso é uma coisa bastante antagônica, que com certeza o governo não contava, tá? Aliás, ó, só uma coisinha, eu vou deixar aqui passando para vocês os dados que foram liberados com mais profundidade, tá? Quanto que cresceu a construção civil. Por exemplo, a construção civil ela cresceu bastante, mas em compensação a exportação brasileira reduziu. Então eu vou deixar passando aqui para vocês alguns dados interessantes, tá? A queda do consumo ela foi bastante significativa. Por quê? Porque o brasileiro está completamente endividado. A dívida brasileira ela é muito grande, do brasileiro é muito grande. O governo até tentou fazer algumas medidas interessantes, né? Reduziu a taxa de juros para a mínima histórica. A taxa Selic chegou a 4,5%, por exemplo. Isso, por enquanto, ainda não motivou as pessoas pegarem mais empréstimo para consumir mais. A gente teve algumas medidas, até por exemplo, no comecinho do ano, no ano passado, né? O governo Bolsonaro liberando R$500 do FGTS, também para que as pessoas pegassem esse dinheiro e consumissem mais. Também não deu certo, as pessoas pegaram o dinheiro para pagar suas dívidas, a dívida é muito grande. Para vocês terem uma noção, a gente aqui no nosso 4º trimestre teve um crescimento muito baixo, quando é um trimestre de crescimento econômico baseado no consumo, por conta das festas, Natal, final de ano, tudo tal. Ou seja, o consumo do brasileiro não está muito bom. Isso tem a ver também com a confiança que o brasileiro tem na recuperação econômica. O brasileiro não está confiante, até porque, convenhamos, caiu o desemprego no Brasil? Claro que caiu, mas aumentou muito a informalidade em detrimento da formalidade e a média salarial do brasileiro abaixou. Então, por mais que o desemprego tenha caído, um pouquinho só, mas caiu, a média salarial ainda é muito baixa, não o suficiente para as pessoas consumirem. O consumo impacta no crescimento, com toda certeza. Se a gente for pegar um segundo motivo aqui, os parceiros econômicos brasileiros. Vamos pegar os 3 maiores parceiros, tá? Isoladamente falando. Estados Unidos e China. 2 países que passaram por uma guerra comercial gigantesca. No comecinho desse ano, eles até anunciaram um acordo de paz, né? Uma tentativa de acordo de paz, mas esses dados se referem a 2019. Os 2 principais parceiros numa crise muito grande. A China passando por uma desaceleração da sua economia, uma desaceleração bem significativa. E principalmente, o nosso 3º maior parceiro comercial e o parceiro que mais compra produtos de alto valor agregado, que é a Argentina, numa baita crise. É Maurício Macri congelando o preço, é Alberto Fernandes tomando medidas bastante controversas, intervencionistas. Então a Argentina, que geralmente é o país responsável por comprar esses nossos produtos, principalmente os de maior valor agregado, não está comprando. E isso afeta, claro, as nossas exportações. A China, que deveria comprar nossa soja, os Estados Unidos, que deveria comprar produtos primários, também não está comprando como deveria, muito por conta dessa briguinha, dessa guerra comercial, tá bom? Então isso afeta bastante as exportações brasileiras. A gente não pode esquecer que, claro, né? Isso aqui, galera, convenhamos que é muito mais herdado dos governos anteriores. A gente pode colocar um pouquinho de culpa também no governo Bolsonaro, tá? Mas também é dado dos governos anteriores e de uma conjuntura política internacional. Não há muita culpa do Brasil nisso. Mas isso aqui tem, né? Uma instabilidade política e demora na aprovação das reformas econômicas. Independente se você culpa o Bolsonaro, se você culpa o Congresso, fato é, a gente não passa um dia sem que tenha alguma briga de um ministro com o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre falando alguma coisa. Essas briguinhas entre os poderes, ela parece coisa bobeira, né? Ah, é brincadeirinha e tal, não afeta. Afeta sim.
Uma das coisas que gera confiança nos investidores estrangeiros para colocar seu dinheiro no país é saber o quanto que o Brasil é estável. A gente tem, por exemplo, sei lá, quer você concorde, quer você não, o general Heleno criticando o Congresso. Aí o Rodrigo Maia fala que o general Heleno atenta contra a democracia. Aí a gente tem o Celso de Mello, por exemplo, criticando o Bolsonaro, porque ele convocou as manifestações. Isso na última semana. Se a gente pegar 2019, foi o ano inteiro dessas brigas, e isso vai afetando os investimentos, com toda certeza. As reformas econômicas pretendidas. A reforma da Previdência foi aprovada, beleza, não a que o governo queria, a que o Poder Executivo queria, mas foi aprovado, beleza. A gente tem a reforma tributária e a reforma administrativa. Duas reformas que o governo falou que ia aprovar em 2019 e até agora eles nem apresentaram a proposta de como vai ser a reforma. Eles estão esperando o Congresso fazer alguma coisa? E aí, por que não se mobiliza? Mostra para os investidores que você está afim de mudar a estrutura econômica brasileira. Não estou dizendo que eu sou favorável nem contra, tá? Mas se essa é a proposta do governo, pelo menos mostra para os investidores que você está afim de mudar o Brasil, que você está afim de estruturar a economia brasileira. Há uma confusão muito grande entre Congresso e Poder Executivo para saber quem vai ser a liderança dessas reformas e como que vão ser essas reformas. Isso, claro, vai atrasando a economia brasileira, vai dificultando. Esse ano, por exemplo, é bem provável que tem que ser votado essas duas propostas de reforma no primeiro semestre. Por quê? Porque no segundo semestre é ano de campanha municipal, então a gente vai ter todo mundo preocupado quem vai ser prefeito, quem vai ser vereador ou coisa que o valha, tá bom? Então essa demora e instabilidade política é uma coisa bastante grave. E claro, essa aqui, a redução dos gastos estatais. Bastante controverso, tá? Você pode ter opinião bem divergente, depende da sua vertente, se você for um pouco mais liberal, intervencionista. Uma coisa que gera crescimento do PIB é a intervenção do Estado, em construção de obras públicas, rodovias, avenidas, estádios, essas coisas. Por quê? Porque você está gastando, você está gerando emprego, as pessoas estão produzindo, estão pagando impostos, tudo tal. Então isso faz crescer o PIB. Só que, se você fizer isso de uma maneira muito exagerada, isso pode causar um desarranjo nas contas públicas, um déficit fiscal. O que o governo Bolsonaro está fazendo são medidas de austeridade, controle de gastos públicos. Então ele está apostando que a iniciativa privada é capaz de dar conta do crescimento econômico brasileiro sem que seja necessário o Estado ficar injetando dinheiro na economia. Você pode concordar com isso ou você pode discordar. Penso eu que o meio termo é sempre a solução para tudo. Então talvez, teve sim, gastos desmedidos no passado, um PIB meio que assim inflacionado pelos gastos públicos, mas gerando uma dívida pública gigantesca também, mas agora a gente está com um gasto público muito deprimido. Enfim, talvez seja uma solução o Estado participar de maneira mais ativa na construção, no desenvolvimento da infraestrutura, que é tão necessário para o Brasil receber investimentos, criar, por exemplo, melhores redes de transporte, de comunicação, melhorar nossa rede de energia, construir mais pontos de produção de energia elétrica. Isso é uma coisa que ajudaria bastante o Brasil, tanto na infraestrutura, que é um dos gargalos econômicos do nosso desenvolvimento, quanto também na questão do crescimento do nosso PIB, geração de emprego. O Estado ele tem que ter um papel importante aí, Tá bom? E aí, quando a gente esperava, Porque foi assim, uma decepção, tá? Foi uma decepção. Um crescimento muito, muito baixo, Quando a gente esperava que o Bolsonaro ia finalmente justificar, ele foi dar entrevista para ele junto com o Marvio Lúcio, o famosíssimo carioca, vestido de Bolsonaro. E aí a plateia que tava lá, começou a rir e tal, e os jornalistas, ele começou a dar banana pros jornalistas, começou a falar, Paulo Guedes, Poço Ipiranga, essas coisas, e não deu uma satisfação. Tem gente, quem adora o Bolsonaro, fala assim, é mito, está criticando a imprensa, essa imprensa globalista, não sei o que lá. E quem critica, galera, na minha concepção, dessa vez com razão, diz, presidente, esqueça um pouco as mitadas e vamos partir para cima do que interessa. Dê uma satisfação para a população brasileira, por que o PIB cresceu tão pouco? Explica isso aqui, fala assim, gente, por exemplo, o PIB cresceu pouco porque a gente está tomando medidas de ajuste fiscal para controlar nossas contas públicas. Quando a economia melhorar, a gente vai voltar a ter os gastos que tínhamos antes e isso vai fazer o PIB crescer novamente, mas agora com um pouco mais de responsabilidade. Mas não, ele preferiu fazer uma piada e pior, fazer chacota em cima dos jornalistas. Os jornalistas, galera, com toda a razão, voltaram, falaram,
Isso é palhaçada, o cara tá desrespeitando o meu trabalho. E o jornalismo é uma coisa muito importante para a democracia, independente se ele é de direita, de esquerda e tal. Porque ele tem o papel de comunicar para a população. Você desrespeitar dessa maneira, eu considero pelo menos um grave atentado a um dos princípios básicos da democracia, que é a comunicação eficiente. Para mim pareceu assim que o Bolsonaro não tinha muito o que justificar, aproveitou que ia fazer uma gracinha para manchar a imagem dos jornalistas, e beleza, né? Ah, o PIB, o que é PIB e tal, enfim, tá? É bem ruim. Fora que isso mostra também uma imagem do Brasil. Poxa, por que o presidente não está se comunicando? O ministro pode falar, não pode falar, enfim, mas o presidente falar alguma coisa para a população ter calma, que vai voltar o crescimento econômico, é essencial. A voz do presidente tem muito mais voz, por exemplo, que um Paulo Guedes, que um secretário da Economia. O presidente precisava, sim, ter se posicionado nessa questão. Belezinha, galera? Deu para entender essa conjuntura econômica? Por que do baixo crescimento? Professor, você aposta num 2020 melhor? Infelizmente, não. Aí não só por conta das questões internas brasileiras, mas a própria estrutura global. A gente começou com um crescimento projetado para 2,5% para 2020, as agências já reduziram para 2,3% e agora tem agência até falando em 1,9%, 2,0%. É bem possível que o coronavírus e a demora, né, da retomada do crescimento afete ainda mais o PIB para 2020. Beleza? Então tá, galera, deixa o seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e tchau!